O Lula ontem, obviamente, de novo, criticou os juros. Então vamos colocar aí o nosso presidente, pode colocar, Joel, o nosso presidente falando dos juros. Super novidade. Não adianta comprar uma coisa de juros zero e ele não poder pagar a prestação. Eu não estou dizendo isso, Roberto Campos, porque concordo com você, não. Todo mundo aqui sabe que esse conselho pode até discutir taxa de juros, se quiser. É engraçado. É muito engraçado o que se pensa nesse país. Todo mundo aqui pode falar de tudo. Só não pode falar de juros. A federação, a Fiesp, precisa tomar muito cuidado para falar de juros. A Federação do Comércio, muito cuidado. As indústrias têxteis, muito cuidado. Todo mundo tem que ter cuidado. Ninguém fala de juros. Como se um homem sozinho pudesse saber mais do que a cabeça de 215 milhões de pessoas. Ô Lula, eu vou falar uma coisa rapidamente aqui, ó. Mentira, né? Assim, só para ser claro aqui, para a gente não ficar perdendo tempo com essa conversa. Pode falar de juros. O que o presidente da República não deve fazer é fazer de conta que não está se importando para a autonomia do Banco Central. Eu espero que o senhor esteja fazendo de conta. E é isso que o mercado financeiro ficou com medo, que os agentes econômicos ficaram com medo. A gente já viu essa história em outros lugares, mais recente dela lá, na nossa querida Argentina, onde você começa a mexer nas coisas de forma assodada e sem planejamento, e as coisas desandam. Está lá, hoje a gente estendendo a mão para os nossos irmãos argentinos justamente por causa disso. Então a Fiesp pode falar dos juros, todo mundo pode falar dos juros e deve falar dos juros. Não tem ninguém nesse país que não ache que os juros estão altos. Não é isso? Mas isso não é motivo para a gente ficar lidando com isso como se fosse sétima B. Né? Uma discussão infantil. Eu digo, não, tem que baixar, mas tem que baixar como? Não é porque eu não gosto, né? Não existe isso, né? A gente já viu isso. Então, eu não vou nem entrar muito nessa conversa do Lula, porque isso é cansativo demais. Mas é isso, o Lula criticou de novo juros, vai ter mais gente criticando juros, ó. Teve mais gente, porque assim, tem que agradar o chefe, né, gente? É aquilo. Você vê o tamanho do problema egóico que a gente tem nessa presidência, é que a discussão é aquela coisa, né? Eu aceito a tolerância somente com quem concorda comigo, né? Eu sou super tolerante, defendo muito a tolerância, né? Mas e fulano? Não, fulano tem que morrer. Mas por quê? Porque ele discorda dessa ideia minha que é óbvia e é ótima, né? Agora, se o Lula está tão preocupado com isso, por que até hoje não indicou os dois novos diretores do Banco Central a quem ele tem direito? Pelo menos ele coloca a discussão lá dentro do Banco Central, que é o foro adequado. Por que ninguém foi indicado ainda, presidente? Vamos lá. Além disso, o nosso querido Alckmin, vice-presidente da República, ministro, disse que não é possível, olha aí, ó, não é possível ter Selic em 13,75, o maior juro do mundo, é um problema. Eu acho que fica o seguinte, viu? Junta aquele monte de gente naquele conselho imenso, né? 200 e tantas pessoas. Imagina, é uma rave, né? É uma festa. Como é que você articula uma conversa em 260 pessoas? Por isso que o Padilha foi elogiado ontem, a gente já vai mostrar isso também. Então, o nosso querido Alckmin diz, olha, o Brasil ficou caro para quem vive aqui, não consegue comprar. Muito bem. Eu acho que eles ficaram impressionados com aquele monte de gente, e aí já virou palanque, né? Além do Alckmin e do Lula, óbvio, o Haddad dizendo que ficou preocupado com a decisão do Copom. Meu querido Haddad, decisão do Copom está escrita já faz tempo. Ninguém ficou surpreso ou preocupado com isso. A nossa preocupação é como é que esse arcabouço vai ficar em pé. Aliás, contando com medidas judiciais, é isso?
e o tal do ceteris paribus. Para quem não sabe, o ceteris paribus é quando você mantém todas as outras variáveis no mesmo lugar. Então, o governo acha, na cabeça do governo, o modelo do governo é o seguinte: eu vou mudar a tributação, mas ninguém vai fazer nada. Todo mundo vai ficar parado. Faz sentido isso para vocês? Mas aí diz o Haddad: eu fiquei bastante preocupado com a decisão de ontem do nosso Copom de manter pela terceira vez a maior taxa de juros do mundo numa economia que hoje tem uma das mais baixas taxas de inflação. Eu não sei se isso quer dizer que a política monetária está funcionando, né, já que estamos com uma das mais baixas taxas de inflação. E aí deveríamos, inclusive, bater palmas, então, para Roberto Campos Neto. Mas o fato é, eu já falei sobre isso, o comunicado do Copom dessa última reunião, na minha opinião, foi um pouquinho mais dovish, dá a entender que a gente está se aproximando de um momento em que o próprio Copom deve dizer: olha, estou a 2 passos do paraíso, como diria a Blitz, né? E já a banda, né? E já hoje em dia é perigoso, né? E já vamos começar a cortar juros, beleza? Eu acho que é um pouco isso. Vamos esperar, sai a ata semana que vem, a gente vai ter um pouco mais de clareza sobre isso, mas eu acho que está bem modulado lá para tentar aplacar um pouco dessa sanha política, dessa falação sem fim sobre juros, enquanto, na verdade, a gente devia estar votando arcabouço fiscal, a gente devia estar discutindo as medidas que precisa, porque o Haddad parece que nessa entrevista agora que ele deu hoje de manhã, ele fala alguma coisa no sentido de: não, as despesas não estão erradas, o problema é a receita. Sim, amigo. Isso eu posso falar para minha filha de 10 anos também, né? Não, você pode gastar tudo o que você quer, o problema é que eu tenho que ganhar mais dinheiro. Mas é isso. Agora, se você não consegue ganhar mais dinheiro porque você vai esfolar a população brasileira com mais impostos, então você vai ter que dar um jeitinho no gasto, né, amigo? Pelo menos durante um tempo. É o tal do freio de arrumação que vocês gostam tanto de falar. Muito bem. E aí o Lula... Aí, ó, Jocelenilson, que está dizendo aqui, ó, cortar despesa ninguém quer. É exatamente isso. O Fernando Pimentel aqui tá mais nervoso. Ele disse que devia ter aumentado para 14. Aí que o Lula ia ter um chilique, meu. Acho que ele ia ter uma síncope. Ia ser um negócio inacreditável. Mas tá aí. Pessoal, fala do juro para deixar o chefe feliz também, para o chefe não ficar falando sozinho, né? E aí todo mundo falou: olha, blá, 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 vai ser muito legal. Inclusive, bom, depois a gente vai falar mais sobre isso, mas eu queria destacar o seguinte. Vocês lembram que ontem eu falei do lubrificante cívico, né? Que a Fazenda tinha dado luz verde, falando: olha, por nós aqui, a Haddad disse que tinha dito para o Lula, pode liberar as emendas. Era isso que ele estava falando. Tinha nome isso aí lá atrás, tá? Teve nome já. Teve nome. Vocês devem lembrar. E aí, ó, após a derrota na Câmara, o governo liberou o recurso aí para as emendas parlamentares, as famosas, como é que chama essa sigla aí? Não sei o que, 2. Era 9, agora é 2. RP2. São até 10 bilhões, mais ou menos, que o governo tem aí para liberar nas RP2, que é onde ficaram concentradas as antigas emendas do relator, que também era RP9, que era o tal do orçamento secreto. Né? Mudou, né? Mudou. Mas tá aí, Arthur Lira tinha reclamado disso, falou que o Padilha estava atrapalhando e o Lula liberou ontem uma portaria, assinou uma portaria ontem, liberando aí as emendas, né? Depois de ter tomado um couro com aquela história do marco do saneamento, lá o projeto de decreto legislativo que sustou algumas medidas do marco do saneamento. Aparentemente, o Lula ficou um pouco chateado, porque a base não compareceu. E aí, deu uma chamada pública no Padilha, mas com muita elegância, né? O nosso querido Lula é muito elegante. Olha aí, põe aí na tela para a gente, meu querido Joe. A grande novidade na composição desse conselho, e nisso quero reconhecer o trabalho extraordinário do ministro Alexandre Padilha, eu espero que ele tenha a capacidade de organizar, de articular, que ele teve no Conselho dentro do Congresso Nacional.
Aí vai facilitar muito a vida. E ele... Eu não sei se vocês notaram, ele estava lendo o discurso. O cara que escreveu o discurso, a mulher que escreveu o discurso, a pessoa que escreveu o discurso, falou o seguinte: olha, porra, agradece aí o Padilha, porque, né, o cara fez mau trabalho, juntar esse monte de gente, articular tudo isso, e aí ele para de ler. E, né, coloca de novo, só até essa hora que ele começa a falar do Padilha, Joelton. Passa aí no comecinho, aí ele olha para... ele larga o papel, não larga o papel, mas ele para de olhar para o papel e faz o comentário do Padilha. Só para vocês notarem isso. Não é o que está no discurso. Consegue colocar aí? A grande novidade na composição desse conselho, e nisso quero reconhecer o trabalho extraordinário do ministro Alexandre Padilha, eu espero que ele tenha a capacidade de organizar, de articular, que ele teve no Conselho dentro do Congresso Nacional. Aí vai facilitar muito a vida. E ele... Tá aí, né? Vocês viram, né? Notaram. Que aí ele pegou e deu uma improvisada para quê? Para chamar a atenção do Padilha. Vocês lembram? Lira, Padilha, problemas. Lira chateado que o Padilha está sendo buzinado lá pelo Renan Calheiros. Eis que o Lula deu uma chamadinha no Padilha.